Falávamos da chegada de Bolsonaro e da expectativa do encontro dele com todos os parlamentares, principalmente num ano tão importante e com tantas demandas, né, Paola? Exatamente, existe expectativa para a chegada já do presidente da República e, como a gente havia comentado, essa abertura ela vai acontecer de forma híbrida, né? Temos parlamentares que estão aqui presencialmente e parlamentares que vão participar de maneira remota. Aqui ao meu lado está o deputado federal Sóstenes Cavalcante, que é do DEM do Rio de Janeiro, que veio presencialmente para esse trabalho de abertura. Inclusive, topou conversar aqui com a gente, falar um pouquinho sobre essa retomada dos trabalhos. Até porque, deputado, o senhor faz parte da bancada evangélica, uma bancada que a gente sabe que tem bastante força aqui no Congresso Nacional e é aliada, inclusive, do presidente da República. Como que vocês estão analisando esse trabalho em 2021? Como vai ficar a troca de comando? Como que vão ser as prioridades? Nós temos conversado bastante com o presidente Cezinha de Madureira, que temos um acordo de rotatividade na liderança, na coordenação da Frente Evangélica. Possivelmente na próxima quarta-feira, a nossa ceia de transmissão de cargo e responsabilidade e, logicamente, buscarmos aqui o nosso trabalho legislativo com muita intensidade neste ano, um ano curto, um ano de eleição, que precisamos, neste primeiro semestre, pautar matérias importantes de valores e costumes que a Frente Evangélica sempre esteve na trincheira, lutando aqui no Parlamento e, logicamente, ao lado, na nossa ampla maioria da Frente Evangélica, ao lado do governo do presidente Bolsonaro, que é um governo alinhado ideologicamente com as nossas pautas, com os nossos valores, buscando em especial neste momento a retomada do crescimento econômico, o controle da inflação, controle dos preços, que a gente reconhece que por conta da pandemia houve aí um desequilíbrio mundial e afetou o Brasil, mas temos convicção de que com o esforço do Executivo e o trabalho nosso aqui no Congresso Nacional do Poder Legislativo, nós vamos melhorar os rumos da economia para partirmos para dias melhores para a vida de todos nós brasileiros. E bom, deputado, a gente já vinha conversando antes, vou te fazer a pergunta aqui mais uma vez, porque a gente tem a possibilidade daquele projeto de lei que permite a liberação de jogos de azar aqui no Brasil ser pautado nesse ano. Como que o senhor enxerga essa possibilidade? Eu entendo que a legalização de jogos de azar é um retrocesso ao país, um retrocesso em vários sentidos. No primeiro é no combate à corrupção, porque é sabedor em um país como o nosso, que é o jogo já legalizado, que é a Loteria Federal, houve um ex-parlamentar que ganhou 42 vezes, é prova de que o jogo no Brasil é usado para lavagem de dinheiro. Isso nós temos nota técnica da Polícia Federal, Ministério Público Federal, todos os órgãos de controle do Brasil reconhecem que ainda faltam mecanismos para evitar que a legalização de jogos descambe para a lavagem de dinheiro. Portanto, o primeiro quesito é a questão do combate à corrupção. O segundo é que se desenvolve, está comprovado no mundo, um número muito grande de dependentes, de viciados em jogos, que destroem famílias, destroem patrimônios. E nós não conseguimos, e o SUS brasileiro, o Serviço de Saúde Pública brasileiro, não consegue conter o problema da dependência química de dependentes de drogas. Imagina agora nós temos que ainda ter mais um custo para custear o cuidado na saúde daqueles que se tornarem dependentes de jogos. Então, é uma matéria que é um desserviço ao Brasil. Entendo que existem interesses e lobby aqui na casa muito forte, porque os interesses econômicos por trás disso são altíssimos, mas que nós devemos enfrentar com muita serenidade, com responsabilidade e derrotarmos esse projeto. Não conversamos ainda com o presidente Arthur Lira, esperamos que ele não paute esse projeto enquanto estivermos de forma remota, para fazermos um debate amplo com a sociedade e com a casa aqui, para que nós possamos ter os votos a nível de derrotar. Nós precisamos virar nada mais que 25, 30 votos do que houve do requerimento de urgência para que este projeto, de uma vez por todas, seja sepultado na Câmara dos Deputados. E o assunto da vez, a gente está falando muito sobre essa possibilidade da PEC dos combustíveis, um texto que vem aí do Poder Executivo, possibilidade de redução dos impostos federais. O senhor acredita que esse texto ele vai continuar falando apenas sobre o óleo diesel? Aqui na Câmara existe o entendimento de que é preciso estender essa possibilidade para outros combustíveis? É inevitável que a gente tenha que fazer esse debate, porque em um país que somos autossuficiente de petróleo, termos o combustível no preço que está, é inexplicável à população. Entendo a problemática dos caminhoneiros, que são uma categoria muito organizada e pedem pelo óleo diesel, mas nós precisamos fazer esse debate também em todos os demais combustíveis.
O governo presidente Bolsonaro assumiu uma responsabilidade, inclusive com Paulo Guedes já na equipe econômica na pré-campanha e campanha, de redução de impostos. E nós precisamos encarar esse debate. O Brasil não aguenta mais suportar essa carga tributária altíssima, em especial nos combustíveis. Se depender de nós e da Câmara dos Deputados, eu tenho certeza que isso será estendido também a outros combustíveis. Lógico, com responsabilidade fiscal, sem cometermos nenhum desatino com a economia brasileira, mas nós precisamos fazer esse debate e buscarmos uma solução definitiva aos brasileiros que não suportam mais pagar combustível no preço que está. Deputado, peço sua licença porque a nossa apresentadora, Kalina Sabino, quer te fazer uma pergunta. Vou escutar e repassar para o deputado. Kalina. Muito bem, Paola, obrigada. Agora são 14h12. Paola, a gente sabe que as reformas, tanto a administrativa e a tributária, estão travadas no Congresso há um bom tempo. Há chances de ano de eleição elas finalmente andarem ou não? Pois é, essa pergunta é muito boa, deputado. Kalina pergunta se nesse ano eleitoral a gente vai ver, de fato, reforma tributária e administrativa caminharem. O senhor estava até falando sobre essa questão de mudar a questão de tributação. A reforma deve sair, uma reforma ampla? Eu entendo que em ano eleitoral é muito difícil que essas reformas tão necessárias a gente consiga calendário e organizar a política para aprovar. Seria importantíssimo que nós tivéssemos feito essas reformas. Lamento, mas conhecendo um pouco o parlamento no segundo mandato que estou, acho quase improvável que a gente vote essas reformas este ano. Essas reformas terão que ficar para o próximo governo, primeiro ano. Lamentavelmente, eu não vejo espaço no calendário político e no calendário em um ano eleitoral para que a gente possa votar essa reforma, 2 turnos aqui, 2 turnos no Senado e sanção presidencial. Eu preciso ser muito honesto com o telespectador da Jovem Pan e com a Kalina, que fez a pergunta, e dizer que não tem expectativa. Agora, quando se quer, o Congresso resolve tudo, os 2 turnos, até em 2, 3 dias. Eu acho que se houver um esforço gigantesco da política, a gente poderá ter uma surpresa agradável e conseguir pelo menos a reforma tão sonhada, a reforma tributária. Acho pouco provável, mas se houver um empenho muito grande do Executivo e o Legislativo colaborar, em especial os 2 presidentes das 2 casas, a gente num esforço concentrado talvez conseguiríamos. Mas acho que essa possibilidade é muito remota. Perfeito. Agora Paola, quem quer fazer a pergunta para o senhor é o William Travassos. Então, o Sócrates Cavalcante, pelo Rio de Janeiro, ele teve lá de emendas orçamentárias aprovadas no ano de 2021, 15.429.761 reais. Foram pagos já isso. E eu observei que parte desse dinheiro foi para o Fundo Nacional de Saúde, principalmente para a Baixada Fluminense e interior do estado do Rio de Janeiro. Eu queria perguntar para ele, porque eu nunca fiz essa pergunta e tenho dúvidas. Ele acha esse valor adequado? Ele precisava de mais verba, mais emendas orçamentárias, ou foi o suficiente para atender a demanda desses municípios? Perfeito. William questiona a respeito de como o senhor fez uso das suas emendas, porque ele diz que conferiu que cerca de 15 milhões de reais foram utilizados pelo senhor para Fundo Nacional de Saúde, principalmente para a região ali da Baixada Fluminense. Ele questiona se o senhor acredita que seria necessário mais recursos ainda de emendas para o que seria a utilização adequada para tratamento de saúde, ou se esse valor já comporta as necessidades, no seu entendimento, ali no seu reduto eleitoral. Eu entendo que toda a necessidade da área da saúde, ela é gigantesca. E todo o recurso que temos já no orçamento da União, que reserva 50% das emendas parlamentares para a saúde, ele é o mínimo necessário. Nós temos um caos na saúde do Brasil, em especial neste tempo de pandemia. Eu dei a prioridade máxima que pude dar com as minhas emendas. Sem dúvidas, vejo a Baixada Fluminense como um dos grandes redutos no Rio de Janeiro de bolsões de pobreza, de necessidade, e precisa de um olhar diferenciado. Minha maior votação é na capital, mas eu tenho que reconhecer que na capital este problema é um pouco menor. A gestão na saúde na capital do Rio de Janeiro, ela é um pouco melhorada, e por isso priorizei a Baixada. Lógico que os recursos que tenho são esses, não tive mais. Se tivesse mais, acho que o governo precisa, inclusive, reorganizar algumas questões orçamentárias. Debati isso muito com o relator do orçamento no ano passado, deputado que é do meu estado, Hugo Leal, para que pudéssemos dar essa prioridade à saúde, porque eu tenho convicção que a saúde
é o maior problema hoje que o brasileiro enfrenta. O Sistema Único de Saúde é um sistema muito bem pensado, muito bem planejado, entretanto muito deficitário. Temos filas gigantescas no meu estado e não é diferente na maioria dos demais estados. Para uma simples consulta, cirurgias eletivas nem falar, filas que levam meses, em alguns lugares anos, e quando chega o cidadão a ser chamado para aquela cirurgia, muitos já até foram a óbito, o que é lamentável, e nós precisamos reorganizar e organizar o nosso orçamento para dar a devida prioridade à saúde. O que eu consegui individualmente foi o máximo. Gostaria que fosse mais, mas não tinha disponibilidade orçamentária. Perfeito, respondido. Conversei aqui então com o deputado federal Zóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, aqui nessa abertura dos trabalhos do Poder Legislativo em Brasília. É isso aí, Paola Cuenca. Obrigada aí pelas informações, pela entrevista com o deputado federal Zóstenes Cavalcante. A gente segue acompanhando essa reabertura do Congresso nesse dia 2 de fevereiro.